Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é esse programa que te traz as melhores e as piores memórias. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, apresentador deste podcast que discute autismo na vida adulta e que comemorou neste mês de maio 5 anos. Olha, e depois de 2 episódios, um apresentado pelo Luca, outro apresentado pela Thaís, agora sou eu que chego aqui dando as honras para trazer a vocês o 3º e último episódio comemorativo dessa marca que é muito difícil de alcançar na podosfera e que a gente está tendo a honra de ter junto com vocês. E para comemorar isso em grande estilo, a gente quis trazer um dos nossos tradicionais top 10, mas agora de uma forma totalmente diferente. A Carol Cardoso chegou para mim tempos atrás e disse: eu queria fazer um top 10 de episódios que a gente mais odiou. Eu adorei a ideia e decidi incorporar então para nossa parte comemorativa. Então, cada integrante aqui vai falar qual foi o seu episódio mais odiado. Mas tem um porém, o Introvertendo é um podcast de 7 integrantes. E para fechar 10 episódios, então, eu vou citar 2. A Thaís se empolgou e citou 3 e os demais citaram apenas um episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar com Paula Larcon falando qual é o seu episódio mais odiado. Aqui é o Paulo Alarcon e esse foi o top mais difícil de fazer, porque dos episódios que eu gravei, não existe nenhum que eu não tenha gostado nem um pouco. De alguma forma todos me marcaram positivamente como uma forma bacana de expressar minha vivência e minhas peculiaridades. Mas se pegar todos os episódios do podcast, eu acho que o que eu menos gostei, e é muito difícil falar o que eu detestei, mas realmente o que eu menos gostei foi o episódio sobre Copa do Mundo. Foi o episódio 11, que eu achei que é um assunto que realmente não tem nada a ver comigo. Realmente não me marcou como um episódio do podcast que eu ouviria novamente. Ficar lembrando de 2014 é deprimente, por favor. Ah, mas eu preciso falar de 2014, né? Se não fosse o Oscar pra fazer o gol ali, seria 7-0. Cara, eu lembro do dia que eu assisti o jogo da Copa, foi o seguinte: uma coisa que eu queria muito ouvir de colegas de podcast é exatamente isso. Episódios que eles acham ruins, mas que eles não participaram. Porque isso tira um pouco da previsibilidade da coisa. E eu acho que é importante pontuar aqui que se você é ouvinte do Introvertendo, mas já participou de algum episódio do podcast, e a gente, por algum motivo, vai citar o seu episódio aqui na lista de piores, não leva pro lado pessoal, tá? Porque aqui cada um vai dar suas razões e vocês vão entender o porquê um episódio ou outro está sendo citado. Mas eu queria fazer só um comentário adicional. Esse episódio Copa do Mundo foi um episódio feito em cima da hora, na correria, no intervalo de uma aula de uma disciplina que eu fazia na época, agora eu não lembro se chamava Educação Inclusiva ou Educação Especial. E aí eu e a Letícia gravamos assim no ar livre, enquanto tava todo mundo no intervalo, uma barulheira de gente passando. É um episódio que eu tenho boas memórias, mas eu realmente entendo, ele não está entre as nossas melhores coisas. A história do Introvertendo também está atravessada pela pandemia, que foi algo bastante desafiador pra gente gravar, pra gente viver. E o episódio que o Luca cita é desse período. Vamos lá. Olá, eu sou o Luca Nolasco. O episódio que eu menos gosto do podcast Introvertendo é o 142, Irmãos de Autistas. Bom, falando de maneira hiperbólica assim, dá até pra parecer que eu odeio tudo nele, os participantes, o conteúdo. Não é assim, né? Era o primeiro semestre da pandemia ainda, completo isolamento social. Minha cabeça estava esfarelada. Muitos problemas psicológicos, aí eu tive que gravar o episódio. Eu acho que não transparece muito no episódio editado, mas nossa, naquele dia eu tava com tanta dor de cabeça, eu tava tão desanimado. O Thiago é um herói por conseguir me fazer participar das coisas com tanto ânimo e me deixar bem disposto para isso.
Mas não tem outros episódios assim que eu tenho alguma vergonha grande como esse. Mas então, já que estamos nessa lista de episódios que nós não gostamos, esse é o meu. Muitíssimo obrigado, viu? No qual eu sou o irmão autista, eu tenho um irmão autista e tenho uma irmã não autista. Na minha casa, a experiência sempre foi muito incomum, porque o meu pai é autista também. Apesar de, aos 50 anos, não ter tido um diagnóstico formal, todos os sintomas são condizentes ao do espectro autista, e considerando que ele tem 2 filhos autistas, não seria muito difícil imaginar que ele também se encaixaria no espectro. É interessante esse relato do Luca, porque eu participei desse episódio e eu realmente não lembro, né, do Luca tão mal assim. O Luca, ele sabe disfarçar muito bem, né? Ele é uma pessoa profundamente gentil, ele sempre faz um esforço para deixar as gravações leves e etc. Mas foi um episódio que eu particularmente gostei. Eu fiquei surpreso com o Luca citando ele porque eu não esperava. E essa simples pergunta, qual é o pior episódio do Introvertendo, virou uma discussão filosófica do nosso gaivota, Michael Lian. Lá vai ele. Aqui é o Michael, o gaivota. Originalmente eu tinha uma ideia bem simples sobre qual era meu pior episódio. Meu top pior episódio seria o episódio que eu menos gostei de gravar. Fazia bastante sentido pra mim. No caso, inclusive, seria o episódio 53, a saga do diagnóstico, em que tava no meio de 2 convidados, eu não sabia interagir muito bem com eles e foi bem apertado, foi bem difícil de gravar, porque tipo, eu tava só que eu não estava conseguindo interagir com os outros, e era um episódio de convidados. Eu acho que a gente é esperado interagir com os outros nessa situação. Mas, relendo a proposta do episódio, desse episódio no caso, o conceito do episódio seria qual é o episódio que a gente acha o pior num geral. E à medida que eu fui vendo os episódios, principalmente os episódios que eu gravei, e foi aí que me bateu. Pra mim, se estamos falando em termos qualitativos do que eu acho que foi o pior episódio, pra mim, o pior episódio não seria um episódio que foi mal gravado, não foi um episódio que eu tive dificuldade de gravar, foi um episódio que eu não gostei de como eu gravei. Eu achei que o meu desempenho nele estava muito aquém do tema que a gente estava tratando. Meu pior episódio seria então o episódio 13, Hans Asper e o nazismo. Decorrendo mais um pouco, o motivo que eu acho ele, pra mim, o pior, não foi um episódio ruim, assim, péssimo, terrível no sentido. Não, foi bem gravado, foi ok. Eu e o Thiago conseguimos dar um contexto passível sobre o tema. Mas assim, considerando o impacto do tema dentro da comunidade, é algo que pra mim é um tema muito sério e que eu entrei nele sem ter o preparo necessário para falar sobre ele, sendo bastante honesto. E isso é algo que me incomoda muito, até hoje. Tem várias vezes, eu não imagino que nenhuma tenha chegado a entrar num episódio, mas teve várias vezes em que eu reclamei com o Thiago como que eu me sinto dissatisfeito com esse episódio. Então, assim, creio que ele seria o meu pior episódio. O top pior episódio. Novamente, não é um episódio horrível, é um episódio até bom de se ouvir. Ele cobre o mínimo, mas é isso que me incomoda tanto nele. Tipo, ali a gente só conseguiu fazer o mínimo do aceitável. E olha lá. E é isso, pessoal. Bye, bye. Surpresa, seres humanos são diferentes uns dos outros e não uma massa homogênea de genes idênticos de clones, que nem algumas bactérias são. O começo realmente foi bem sujo. O Michael, pra mim, era a pessoa que tinha a opinião mais óbvia sobre qual o episódio, né? Ele já tinha antecedido várias vezes o quão foi difícil pra ele gravar o episódio 53, a saga do diagnóstico, que é um episódio que fez bastante sucesso na época que saiu, foi um dos episódios mais ouvidos de 2019, mas é um episódio que eu não curto muito, teve vários problemas técnicos, enfim, é um episódio que hoje, né, com a experiência que a gente tem, eu pensando, poderia ser bem melhor. Mas ele citar Hans Asperger e o nazismo é um negócio que me surpreendeu,
porque esse episódio foi gravado logo que o Michael foi para o Paraná. A gente tinha um cenário incerto se ele ia conseguir continuar no podcast. Os horários dele não batiam mais com nada, e ele teve que gravar esse episódio enquanto ele trabalhava no comércio do avô dele. Então ele estava lá no meio do atendimento e gravando, e o episódio deu certo. Então eu particularmente acho que foi um episódio muito bom diante do contexto, mas eu entendo ele. E eu falei no início do episódio que a Thaís se empolgou e citou logo 3 episódios, e vocês vão entender por quê. Olá pessoal, meu nome é Thaís Moskin, e quando disseram que era pra gente escolher o nosso novo top 10, cada um de nós deveria escolher o episódio de que menos gostou ou que mais detestou, dependendo aí do nível de quanto você não gostou das coisas. Pra mim, a primeira coisa que veio em mente foi: eu odeio fazer essas listas de top 10. E conversando aqui com o pessoal, então, eu tenho 3 episódios menos preferidos, ou mais detestados, ou como vocês preferirem chamar, o meu top piores episódios. Então, é o top 10 de 2020, o top 10 de 2021 e o top 10 de 2022, porque fazer essas listas de top 10 é uma coisa de que eu não gosto, já que eu acho que cada episódio, ou qualquer outra coisa que a gente vai colocar em uma lista desse tipo, tem vários aspectos para serem considerados. Não é algo que eu consiga dar uma nota única, é diferente de eu ordenar algo que realmente tenha um valor numérico e que eu possa efetivamente calcular qual que vai ser o ranking de cada um dos elementos. Então, para mim, incomoda um pouco ter que colocar em uma lista algo de forma tão simplista, sem eu poder considerar aspectos diversos de cada um desses itens. É basicamente por causa disso que eu não gosto dos episódios de top 10. É muito Thaís esse negócio de odeio participar de um top 10. Isso sempre foi um negócio sofrido pra ela. Então, até em bondade da Thaís, esse é o último top 10 da história do Introvertendo. A gente não vai mais fazer top 10 anuais e coisas do tipo. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom pra ela. Mas já que a Thaís saiu na frente citando 3 episódios, eu já quero contar um dos 2 episódios que eu menos gostei no Introvertendo. E aí eu queria ser um pouco palestrinha, como eu sou em todo o top 10 aqui pra vocês. O Introvertendo não é um podcast dividido por temporadas. Mas eu particularmente acho que cada ano do Introvertendo é como se fosse uma temporada. Então, nesse momento, é como se nós estivéssemos na nossa 6ª temporada. Em 2018, a gente estava no começo, aprendendo tudo, fazendo as coisas de forma incidental. Então, acho que quase tudo que nós lançamos naquela época não deve ser levado muito a sério ou ser visto com muito rigor. Em 2019, a gente já estava se decidindo se a gente ia ser só um podcast de autistas ou se a gente ia ser um podcast também de autismo. Então, tem esse clima de transição. Em 2020, a Super Play & Company assumiu a produção do Introvertendo, e isso foi um baita desafio para nós, porque isso nos forçou a um amadurecimento e a uma seriedade que a gente não estava acostumado. E como é de se imaginar, todo amadurecimento rápido, imediato, revela coisas boas, mas também resultados que são bem mais ou menos, bem para menos. 2020 foi um ano que para mim foi muito legal do podcast, mas para mim alguns dos piores episódios da nossa produção, considerando o nível da época, são de 2020. E o primeiro que eu queria citar, que foi lançado nessa época, que eu particularmente detesto, é o episódio 103, Autismo no TikTok. Primeiro, porque falar de rede social é um assunto extremamente datado. O episódio saiu há 3 anos e já sou extremamente velho. Imagina isso, sei lá, em 2030, né? Quando tiver passado 10 anos do lançamento desse episódio. Segundo problema que a gente teve, todos os convidados tiveram problemas com seus dispositivos de gravação. 2 pessoas tiveram problema com o celular e outra pessoa não recebeu as nossas orientações, né? A gente deixou de dar orientações, foi culpa nossa. Então, todos eles tiveram problemas, todos, de alguma forma, tentaram contornar a situação, foram super solícitos, super legais, mas a gente teve esses problemas técnicos, isso acontece em muitos episódios, mas nesse foi realmente, assim, uma coisa sobrenatural. Todo mundo teve problema com áudio. E, pra mim, o terceiro elemento pelo qual eu não gosto desse episódio,
para me auxiliar nessa parte da apresentação como co-host, eu tive a Mariana Souza. A Mariana Souza passou pelo podcast durante 1 ano e meio, mais ou menos. Ela era a namorada do Luca Nolasco e ela entrou no podcast com o objetivo da gente ampliar a discussão sobre autismo em mulheres e também ser um apoio para o Luca, porque o Luca ele está desde o início brigando com o podcast. O Luca não queria fazer parte do Introvertendo desde o início porque o engajamento dele a longo prazo com as coisas é muito baixo. Inclusive é um milagre o Luca tá no Introvertendo até hoje porque ele não permanece nas coisas. E então trazer a Mariana foi uma forma também de dar uma forcinha. Mas a Mariana, depois que ela entrou no Introvertendo, eu tive a impressão que o desempenho dela no podcast caiu muito e ela teve apenas um episódio, na minha opinião, que foi muito legal dessa fase. Não tenho nada contra a Mariana, eu gosto bastante dela. Sempre que dá certo, a gente se vê quando eu estou em Goiânia. Mas eu acho que a Mariana, como integrante do Introvertendo, foi um casamento que não deu certo. Quando ela era apenas convidada, né, quando ela não era integrante fixa e não tinha essa pressão, ela tinha um desempenho muito melhor. E aí a Mariana também passou a não ter disponibilidade para o podcast e ela acabou deixando a gente em 2021. Mas para mim esses são os motivos pelos quais autismo no TikTok para mim está entre os piores episódios do Introvertendo. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse episódio não saibam realmente o que é o TikTok, tá? E então, só para efeito de contexto, o TikTok é uma plataforma de vídeos que também, em certa medida, é uma rede social em que as pessoas produzem conteúdo aí mesclando imagens e áudios, músicas. Além da Thaís, uma pessoa que eu sei que detesta fazer top 10 é o William Timura. E como a Thaís já tinha citado os top 10, ele teve que citar outro episódio que, olha, eu acho que esse vai surpreender vocês. Olá, William Timura aqui. O meu voto para um dos piores episódios vai para o episódio 238, que é o Elon Musk é autista e daí? E o motivo dessa escolha é porque nós, como produtores de conteúdo, inevitavelmente temos que, uma hora ou outra, seguir as tendências, né? Vamos dizer assim, os assuntos que estão sendo mais comentados. No caso, o Elon Musk foi um desses assuntos, eu acho que até por mais tempo do que era relevante de ter sido. E claro, isso é parte da rotina natural de qualquer produtor de conteúdo, seja um podcaster, seja um youtuber, ou enfim, né, comentar sobre esses assuntos que estão trending, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, no caso do Elon Musk, acabou não suscitando tantas discussões, tantos debates produtivos em relação ao fato do Elon Musk em si ser autista. Creio que talvez por conta de se tratar de uma realidade muito distante, né, vamos dizer assim, da maioria da realidade dos autistas e das famílias brasileiras que tem alguém diagnosticado com autismo, mas ao mesmo tempo que Elon Musk é um nome relevante o suficiente para as pessoas falarem sobre, continuarem criando conteúdo e enfim, então fica mais ou menos nessa zona cinza, vamos dizer assim, entre algo que é interessante versus algo que não é tão produtivo assim de se falar sobre. E ainda mais, novamente, né, falando por tanto tempo assim, que eu acho que esse assunto já havia sido batido, né, e então eu acho que esse episódio acabou sendo um dos episódios que apenas seguiu, vamos dizer assim, essa lógica, né, de é um assunto em alta, é interessante de se falar sobre, querendo ou não, né, quando você está na lógica de criação de conteúdo, você tem que estar alerta a esse tipo de trending, etc. Eu acho que às vezes nós acabamos nos perdendo um pouco nessa lógica e acabamos criando conteúdo que não necessariamente cumpre com os nossos valores, né? Não esteja tão alinhado assim com a nossa missão, enfim, os nossos objetivos. Enfim, acho que isso faz parte e certamente esse episódio Elon Musk é autista e daí é um desses episódios que creio que não contribui, não agrega muito às discussões relevantes realmente do autismo aqui no Brasil e por isso o meu voto vai para ele hoje. Ele virou a pessoa mais rica do mundo em 2022, com 300 bilhões de dólares, criou diversas empresas. A imagem que as pessoas tinham dele era de um gênio, de um multibilionário, filântropo, e isso a gente vai discutir um pouco depois. Acho que o comentário do William é super importante também para olhar para a história do Introvertendo
e ver que talvez uma das melhores qualidades do podcast foi sempre a capacidade da gente fazer discussões que fossem boas com pautas frias, né? Com pautas que se prosseguem. Foram menos vezes que a gente discutiu assuntos de momento, né? E sempre foi numa tentativa de nadar contra a maré e não seguir a lógica das redes sociais. Até porque podcast sempre te dá a oportunidade de seguir um estilo, né? Uma forma de fazer muito diferente, por exemplo, do Instagram, do Twitter, né? Que são coisas instantâneas. Um episódio do Introvertendo de 2019 e ele pode continuar sendo comentado até hoje pelas pessoas. E realmente, eu acho que de todos os episódios deste ano, o do Elon Musk, ele, né, dentro da lógica de todos os anos do Introvertendo, se a gente considerar apenas 2023, ele é o que cai dentro desse estereótipo de temas factuais. E a pessoa que originou esse episódio, a pessoa que sugeriu essa ideia grandiosa, que é a Carol Cardoso, vai trazer o seu episódio mais detestado. Olá, pessoal, aqui é a Carol Cardoso e o meu episódio mais odiado do Introvertendo, sem dúvida, é o 51, Wikipédia Enciclopédia Livre. Além do fato de que ele tem quase 2 horas de duração, sem a menor necessidade, eu acho que ele é um dos episódios mais deslocados do volume de episódios que a gente tem no Introvertendo. Ele é basicamente um falatório de um assunto completamente nichado e que pouquíssimas pessoas se interessam, e eu acho que ele só é bom por um único motivo. Ele mostra quão longe os autistas podem ir quando querem falar dos seus tópicos de interesse, sem nem perceber que esses tópicos podem ser extremamente chatos. Mas tem também um motivo especial que me faz odiar esse episódio com todas as minhas forças, é que eu fui a pessoa responsável por transcrever para o site, e foi de longe a transcrição mais maçante que eu já tive que fazer, mesmo com o auxílio de inteligência artificial. E toda vez eu achava que ia acabar e o Thiago vinha com alguma informação muito interessante que me revirava de raiva. E sem falar que era cheio de termos específicos que eu precisava ficar procurando no Google como escrevia. E tem outra questão também, que é o fato de que eu também tive que transcrever o episódio 58, Adolescência, e que tem uma parte que os integrantes falam sobre a Wikipédia, então tem várias informações repetidas. Então é isso, Wikipédia é um episódio que, se desaparecesse do catálogo do Introvertendo, não ia fazer a menor diferença. E aí eu encontrei a Wikipedia, na época eu não lembro o que eu comecei a ler, mas eu comecei editando, depois de algum tempo, artigos de astronomia. Eu gosto da Carol que ela, como proprietária da ideia, ela consegue realmente sustentar essa ideia do ódio, né? A Carol foi uma pessoa muito parceira no processo de transcrição dos episódios do Introvertendo, dos episódios antigos. Ela e o Michael tiveram uma participação muito grande. Eu faço a maior parte das transcrições do Introvertendo, mas nos episódios antigos os dois tiveram um papel muito importante e sofreram pra caramba, viu? Então, pessoal, pra fechar, 10º episódio. Falta eu falar, né? Então, completando, eu já tinha contado aqui pra vocês o quanto que 2020 foi um ano desafiador, né? Com esse amadurecimento do Introvertendo, o quanto que a nossa produção ficou mais corrida. Também veio a pandemia, então a pandemia me forçou a prestar mais atenção no trabalho, né? No próprio podcast, de afundar a minha cabeça nisso até pra esquecer dos problemas do mundo. E a gente produziu muito, muito, muito. 2021 e 2022, em termos de conteúdo, pra mim são anos melhores do Introvertendo. Mas 2020 tem os seus grandes momentos. Mas tem um episódio que esse, assim, se você me perguntasse se tem um episódio do Introvertendo que, se pudesse voltar no tempo, eu não deixaria esse episódio existir ou ir pro ar, é esse episódio. Então esse pra mim é o pior mesmo de todos do Introvertendo, que é o episódio 105, Alienação Parental e Abandono Afetivo. Antes disso, um disclaimer. Não é pela apresentação da Yara. Eu acho que a apresentação da Yara é impecável. A Yara apresentou, se não me falha a memória, 2 ou 3 episódios do Introvertendo. E ela foi uma excelente apresentadora. Aliás, um abraço, Yara. Saudade de você. E a Giovana, que é a convidada do episódio, é uma pessoa que eu gosto muito. Conheci ela no Rio de Janeiro. Gente boa. Mas, muitas vezes, uma boa formação não salva um episódio que tem um tema ruim. Então, pra mim, o grande problema desse episódio, que pra mim ele não deveria existir, é que a temática da alienação parental é um tema muito polêmico, profundamente controverso. Existe toda uma discussão até relacionada à misoginia em relação a isso. E eu não acho que deveria ser um episódio que deveria existir. Por mais que se tente ali uma discussão um pouco mais profunda,
não faz parte do escopo do Introvertendo enquanto podcast de autismo, não faria parte também do escopo do Introvertendo enquanto podcast de autistas. É uma discussão que fica deslocada. Foi um episódio que foi gravado para o mês das mulheres. É um episódio que foi editado, né, pela produção da Super Play Company. E para não desperdiçar esse episódio que já tinha sido editado, mas que eu não tinha curtido tanto, eu decidi lançar para não desperdiçar o tempo que a Yara, né, trabalhou também no episódio. Mas é um episódio que, ao ser lançado, não me orgulhou. Pouco tempo depois a gente recebeu comentários negativos de mulheres sobre o episódio. E se eu pudesse voltar no tempo, né, não lançaria o episódio, não lançaria esse. A gente mantém no ar por um fator histórico, até porque, né, é um episódio já bem antigo. Mas se alguém me perguntasse, esse episódio pra mim não deveria ter existido. Porque quando um pai e uma mãe faz isso, eles não fazem contra o cônjuge que eles se separaram. Eles fazem contra a vida dessa criança, o desenvolvimento dessa criança. Então esse é o maior problema que nós temos. E aí, você concorda ou discorda da nossa lista? Não teve nenhum episódio de 2021, nenhum episódio de 2022, um monte de 2018. E é isso, é parte dos ciclos da vida. Uma coisa que me deixa muito feliz analisando isso é o fato de termos amadurecido ao longo desse tempo e ter a capacidade também de fazer críticas ao nosso próprio trabalho. Queria agradecer a vocês por ter acompanhado o Introvertendo durante esses 5 anos, de ouvirem episódios ultra específicos e muitas vezes, inclusive um mês inteiro só de episódios especiais, considerando que os 2 últimos meses a gente estava trazendo episódios sobre temas super relevantes. Mas não achem que a gente vai ficar nesse ciclo de comemorações daqui pra frente, viu? Em junho a gente já volta a lançar episódio novo, episódio sobre temas circunscritos ao autismo. Agradeço a participação de vocês. Fala nas nossas redes sociais qual é o episódio do podcast que você detesta, o episódio que, eu ouvi e não curti tanto. Faça o seu comentário sincero, ninguém vai te julgar, ninguém vai te odiar. Esse post, né, se vocês estiverem vendo o post nas redes sociais, esse é o momento de vocês comentarem e falar, tal episódio do Introvertendo eu não curto, mas fiquem tranquilos, a gente não leva pro lado pessoal, então pode falar, fica à vontade, beleza? O Introvertendo volta em breve pra vocês. Um abraço pra você e até mais. No próximo episódio... Eu não sei amarrar o sapato. Estou formada, pós-graduada, não sei o que lá, e não sei amarrar meu sapato. Complicado.